Saber de onde você veio é essencial para entender quem você é. Conhecer a história de um povo é imprescindível para ele não ser manipulado. A literatura pode cuidar da memória pessoal e coletiva. Você já pensou sobre isso? No vídeo de hoje vou falar de 3 livros em que a memória é parte fundamental da narrativa. E fica até o final do vídeo porque hoje tem entrevista com Riccardo Tiesi, autor de um dos livros que eu vou falar hoje e também roteirista de diversos filmes e séries, como a indicada ao Emmy Internacional Julie e os Fantasmas. Memória é uma obsessão para vários autores e autoras, um tema largamente explorado tanto na literatura clássica quanto contemporânea. Aliás, uma das obras mais incríveis da literatura brasileira já conta no título a importância da memória. Eu estou falando de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. A memória pode aparecer na narrativa de diversas formas. Por exemplo, um personagem narrador pode trazer à tona as suas memórias individuais, ou um narrador em terceira pessoa pode falar da memória de um povo, da transmissão dessa memória de geração em geração. Um narrador pode ir em busca de suas memórias, questioná-las ou até inventá-las. Aliás, toda memória tem um pouco de invenção, você concorda? A nossa mente edita aquilo que foi vivido, escolhendo o que manter e o que jogar fora. Isso sem falar que as emoções do presente acabam definindo o que vamos lembrar do passado. Eu sempre fui fascinada por esse tema, porque percebo na minha própria vida como as minhas memórias mudam com o passar do tempo. Por exemplo, lembrar hoje de uma viagem de infância é bem diferente de lembrar desta mesma viagem anos atrás. E eu tenho certeza que será diferente também no futuro. Essa mesma lembrança, no futuro, terá outras perspectivas e tons na minha cabeça. Voltando à literatura, existem livros em que o autor vai contar um período específico da sua vida. Por exemplo, Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos. Nessa obra, ele traz à tona o período em que ficou preso, em 1936, por conta do seu envolvimento com a política. Graciliano Ramos foi preso sem provas e sem processo e conta o dia a dia na cadeia, a náusea profunda que ele sentia e também a convivência com os outros presos políticos. Já no gênero da autoficção, o autor pode usar memórias íntimas e fatos vividos para borrar as fronteiras entre o real e o ficcional. Muitas vezes o leitor acha que o autor viveu tudo aquilo que ele conta, mas na verdade ele mudou muita coisa ou até inventou. Ou seja, ele parte da sua biografia para construir alguma coisa que ao mesmo tempo é e não é sobre a sua vida. E justamente essa zona nebulosa, opaca, é o que torna a história mais interessante. Eu acabei de ler O Lugar, da francesa Annie Ernaux. Ela acabou de ganhar o último prêmio Nobel de Literatura. Você deve ter visto o nome dela circulando por aí. Esse livro foi publicado em 1983 e é a obra que ela recomenda para quem quer começar a conhecer o seu trabalho. A Annie Ernaux é difícil de ser classificada, isso porque ela escreve na fronteira entre vários gêneros. Inclusive, alguns críticos estudiosos dizem que ela inventou um gênero, a autobiografia sociológica. Mas essa expressão é um pouco pomposa e eu acho que afasta os leitores da Annie Ernaux, que tem uma obra bastante acessível. Ela fala, sim, da sua própria vida, mas não é autobiografia. Também não é exatamente autoficção, ou seja, ela não coloca camadas de ficção em cima do que ela viveu. Ela fala das suas memórias de vida para falar também da sua geração, do povo e da França. Ela faz um movimento bem interessante da individualidade para a coletividade. Bom, e aqui ela conta suas memórias com o seu pai, um homem simples que trabalhou primeiro como operário e depois como proprietário de um pequeno café no interior da França. Seu pai era um homem simples, totalmente alheio ao mundo dos livros e da arte. E ela narra a distância que se impôs entre eles quando ela decidiu estudar literatura e trabalhar com isso. Em casa, só sabíamos falar entre nós resmungando. O tom educado estava reservado aos de fora. Hábito tão entranhado que certa vez meu pai se esforçava para falar de modo adequado com outros, quando de repente se dirigiu a mim, dizendo para não subirem um monte de pedras, usando um tom brusco, com seu sotaque e reprimendas normandas, fazendo ir por água abaixo a boa impressão que tentava causar. Ele não tinha aprendido a me repreender de forma educada e eu não levaria uma ameaça a sério se fosse feita com delicadeza.
Chama a atenção como a autora traz todas essas memórias de forma seca, sem adoçar nada do que ela viveu e presenciou. E é justamente esse traço de linguagem que torna o livro tão acessível, é bem fácil de ler, embora alguns trechos sejam doloridos por conta do conteúdo dessas lembranças. Eu já deixei separadas outras obras da Annie Ernaux para ler e quero saber se você gostaria de um vídeo só sobre ela, sobre a ganhadora do último Prêmio Nobel de Literatura. O segundo livro da lista é bem diferente. O Gigante Enterrado, do nipo-britânico Kazuo Ishiguro, foi publicado em 2015 e é uma fantasia em terceira pessoa. A história é ambientada no comecinho da Idade Média, aproximadamente no século V depois de Cristo. Os personagens principais são o casal Axel e Beatriz. Eles são idosos e vivem em uma pequena aldeia no interior da Inglaterra. E olha só, essa aldeia é assolada por uma estranha névoa que impede as pessoas de lembrarem do seu passado. Uma neblina que turva as lembranças e faz com que todo mundo perca a memória. Bom, com o passar dos anos, essa neblina vai ficando mais suave e o casal Axel e Beatriz se lembra então de um filho que eles não veem há muitos anos. Eles decidem então ir em busca desse filho perdido. Muita coisa acontece na narrativa, com direito ao aparecimento do sobrinho do rei Arthur, fadas e dragões. Dragões não, dragoa. O Gigante Enterrado me chamou a atenção porque, além de ser um livro sobre memória, traz um casal de idosos como protagonistas. Esse não é um traço comum nesse gênero, a fantasia. O tom é melancólico e o livro mostra de forma triste, mas singela, como cada indivíduo é a soma dos acontecimentos da sua vida, assim como um povo é a soma dos acontecimentos da sua história. De certa forma, a busca de Axel e Beatriz pelo seu passado é a busca de cada um de nós pela nossa própria história. E o terceiro livro da lista de hoje veio parar nas minhas mãos quando ele ainda era um original, quando ele não tinha sido publicado. Eu gostei muito do livro e, junto a outras pessoas, incentivei o autor a publicá-lo. Eu estou falando de Objetos na Penumbra, do escritor e roteirista Riccardo Chazy. Esse livro foi publicado esse ano, há poucos meses, e traz um personagem que está em um momento de crise. Um dia, na cozinha, o personagem entra em uma espécie de delírio e começa a lembrar da sua infância, da sua mãe, da escola, dos primeiros amigos. Nesse livro, passado e presente ficam embaralhados, causando uma sensação de instabilidade no leitor. O livro é dividido em duas partes: o fim da primeira vida e o começo da segunda vida. Na primeira parte, o personagem narrador traz várias memórias da escola. Sabe aquelas experiências com os amigos e os desafetos que deixam uma marca emocional profunda? O personagem também apresenta Karina, uma das meninas mais bonitas no colégio, que vai ter um papel fundamental na jornada do personagem na segunda parte do livro. Além de escritor, o Riccardo Chazy também é roteirista, professor de literatura e roteiro e alguém que entende muito de narrativa. E eu conversei com ele sobre tudo isso. Olha só. Chazy, então você poderia, assim, rapidamente falar para o pessoal do canal sobre o que é o seu livro? Assim, uma apresentação rápida do seu livro. Eu diria, Lívia, que é sobre uma procura. É um personagem que está aí na casa dos 40 anos e entra naquela crise de existência. E aí ele procura rever os momentos que a vida fez sentido e ele vai num momento lá longe, assim, tipo... É uma epifania de memória mesmo, que ele começa a lembrar do jardim de infância, que ele associa ao jardim do Éden, né? Uma coisa que existe alguma pureza, solidariedade, amizade. E por curiosidade ele vai atrás das pessoas que estudaram com ele no colégio desde cedo. Então ele fica nessa busca tentando ver o que se perdeu no caminho, seria isso. Inclusive e principalmente uma relação que ele teve com o pai ausente, porque o pai assim concebeu ele, né? Com a mãe e morreu logo em seguida. Então ele tem essa marca assim de ter nascido meio que sob essa maldição. Então essa coisa mal resolvida com o pai, com a mãe, junto dessa procura, ele vai desenrolando esses nós. Seu livro, quando eu li, eu percebi que tem muito... A gente acessa muito o que se passa dentro da cabeça do personagem, né? Tem fluxos de consciência, tem muitos questionamentos dele, memórias que ele presentifica. E o livro é em primeira pessoa. Você acha que a primeira pessoa é ideal para esse tipo de história, onde a gente entra muito na cabeça do personagem? Eu queria que você comentasse um pouco isso. Pois é, nesse caso, por conta disso que você falou, até quando você pergunta sobre o que é um pouco difícil, porque boa parte da jornada é interior. Né? Essa procura, essas reminiscências, reflexões que vão se misturando com os fatos reais.
Sendo assim, o natural foi a primeira pessoa. O que teve mudança no meio do caminho é que ele chegou a ser do presente, acordo e faço isso, mas chegou a ser naquele passado tradicional de livro, né? Eu acordei, tal, narrando uma coisa que se passou imediatamente antes. Acha que na literatura dá para explorar mais a interioridade do personagem, a densidade psicológica, em comparação às histórias audiovisuais, as séries, os filmes? E são escritas completamente diferentes, assim. Acho que talvez uma do centro da diferença seja esse, né? Então, no livro, a gente escrevendo ou lendo os livros, né, que a gente ama, que tem esse narrador em primeira pessoa, ou quando o narrador, terceira pessoa, está muito próximo da sensibilidade do personagem, né? O livro tem o espaço para mergulhar nas reminiscências, nas memórias, nas questões. E o filme ou a série ficam em outro lugar, né? Você consegue ver mais o que está na ordem da ação. E aí já muda completamente, né? Praticamente são duas obras independentes, apesar de serem do mesmo título e tal, virem do mesmo lugar. Mas sim, o livro acaba tendo um espaço de interioridade que o filme tem muita dificuldade de captar, ou a série. Na escrita audiovisual tem esse princípio, né, que diz o que está na ponta do lápis é o que está na tela, né? A gente tem que escrever alguma coisa que seja possível de ser filmada, né? Alguma coisa que a gente enxergue. Quando você estava escrevendo Objetos na Penumbra, em algum momento esse princípio veio à sua cabeça, assim? Ou seja, você escreveu pensando em imagem também? Eu relaxei, Lívia, de pensar em como isso iria ser adaptado, porque há algum tempo eu pensava nisso e eu vi que estava travando tudo. Pelo hábito, por me sentir mais confortável escrevendo cena, sabe, você descrevendo alguma coisa que está acontecendo e que tem um grau de visualidade, de mise-en-scène alto, fluía melhor assim do que os dias do que não é filmável, da interioridade. Então eu sei lá, tomei posse dessa habilidade maior e em várias partes do Objetos na Penumbra tem esse movimento do que está acontecendo no momento. Então foi tirar vantagem de algo que eu estava mais habituado. Que livros te influenciaram no Objetos na Penumbra? Ou que autores? Que autores ou que obras servem um pouco como farol, assim, para você? É curioso, sabe, Lívia? Foi legal essa parte, porque teve uma exploração, assim. Houve um tempo da nossa literatura que uma literatura mais regionalista imperava, até pelos grandes autores que a gente tinha. E acabou ofuscando um pouco grandes autores como o Lúcio Cardoso. A epígrafe é do Lúcio Cardoso e me dizia muito essa epígrafe. E aí eu vi que o Lúcio Cardoso também tem o grupo dele, como, por exemplo, o Jorge de Lima, assim. Então eram autores que não sei o quanto eles estão sendo lidos, mas era uma literatura intimista. Então, como é, sei lá, da Clarice Lispector, por exemplo. Então, na época eu lia mais e me chamava a atenção e eu conversava melhor com esse tipo de literatura. Um ponto que eu lembro que uma vez a gente conversou, não sei se você está lembrado, mas sobre essa questão que por contador de histórias, hoje em dia, seja na literatura ou no cinema ou nas séries, a barra está subindo cada vez mais, né? Porque a gente acumula, a cada ano a gente acumula mais e mais histórias, né? E os espectadores e leitores têm essa bagagem cada vez maior. O que você acha que hoje uma história precisa ter para ela ser potente, para ela chamar atenção? Fazendo uma série de TV, você não pode, você almeja que ninguém troque de streaming, troque de série. Livro, eu acho que ainda também vale o velho, né, manter virando as páginas. Então eu acho que a coisa de manter a sedução, sabe? Às vezes com ganchos, às vezes com coisas que você planta em determinada página, sugere que você vai colher lá na frente, sabe? O tão, assim, resistente, às vezes toma umas pancadas, o enredo, a trama, né? Ter uma trama que seja sedutora. Eu acho que ainda tem muita potência, assim, sabe? Muita potência realmente para conseguir conquistar uma atenção, assim, não só porque você quer leitor, né? Você quer ser lido para que as pessoas também reflitam sobre e estejam junto da comunidade do seu livro. Então essas coisas eu acho que ajudam no engajamento, sabe? Eu acho que durante o processo de escrita é bom pensar nelas para poder, no meio desse mundo que a gente vive não é só com outros livros, com outras séries, com livros, mas com TikTok, com WhatsApp, com não sei o quê, para manter aí a experiência de leitura vibrante. A gente que acompanha o canal da Antofágica, que quer escrever, gosta de escrever, né? Quer desenvolver projetos autorais. Quais que são as diferenças principais entre escrever literatura
e escrever para audiovisual? Para audiovisual, quem quiser escrever para audiovisual vai estar sempre tendo uma experiência coletiva. Então vai ter que ter uma capacidade de flexibilidade. Porque assim, flexibilidade não significa ser permeável a tudo. Todo autor tem suas convicções, né? Tem seus instintos, suas intuições, mas no audiovisual vai ser compartilhado com outras visões que têm que ser respeitadas tanto quanto a sua, e um diálogo criativo é permanente. É um trabalho de grupo, de playground, de coletivo. A escrita, e aí a de livro até me ajuda quase a compensar isso, é muito mais você com você mesmo, assim, né? Então, para mim, teve a desvantagem de como é que eu sei que isso está funcionando, que não está funcionando, que essa página está boa. No audiovisual é imediato, assim, né? As respostas e tal. Então, tem essa escrita do livro que a vantagem é que acaba sendo uma mais autoral, uma autoria completamente Tá sua, só você ali, completamente sua, então é você sozinho com as suas palavras, com as suas ideias, e o coletivo. O jeito de escrever muda tudo por causa disso, muda tudo, porque você tem, sei lá, o retorno que você tem, a experiência que você tem de intuir se no livro está funcionando na sala de roteiro com outras pessoas, é muito mais compartilhado. Essa é a principal, é uma diferença de postura mesmo, de hábito. É quase como se fossem escritores diferentes, com virtudes diferentes. Então, para a gente terminar, né, a nossa conversa, aqui a gente, na Antofágica, fala muito de clássicos, né? Porque somos uma editora que publica clássicos. Queria que você falasse, na sua visão, porque você também é professor, né? Leu muita coisa, assistiu muita coisa. O que é um clássico? Seja um livro, um filme, uma série. Qual a sua definição de clássico, Chese? Eu vou dar, para mim, eu acho que funcionaria assim no meio acadêmico, assim, mas funciona para mim também do ponto de vista pessoal. É um livro que você relê sempre e cada vez que você relê é um livro novo quase, assim, ou pelo menos você está num estágio de percepção maior, porque você viveu mais coisas e o livro já estava dizendo mais coisas que você não tinha percebido. Então o clássico, eu acho que é isso, é um livro que não se esgota. Você vai ler todo ano às vezes e ele vai estar lá ainda te mostrando, te mobilizando. Te atravessando, né? Atravessando. E quais são os seus clássicos, então, preferidos? Clássicos que são importantes para você, ou clássicos que você está lendo nesse momento? Deixa eu citar. Outro dia me pediram 7 livros, 7 séries. Eu demorei 1 ano e meio para fazer a lista. Mas assim, afetivamente, a Metamorfose. A Metamorfose. A Metamorfose, porque eu li adolescente. E eu lembro que eu li assim numa festa que eu estava meio deslocado. Aí eu fui para a biblioteca, uma bela biblioteca, era uma festa de um diretor de teatro lindíssima, a Metamorfose, e comecei ali mesmo. A Metamorfose é um livro curto, assim, mas ele é um impacto grande. Então eu já li a primeira vez ali um livro emprestado numa biblioteca. E depois, acho que 2 anos depois, agora saiu a edição de vocês, né? Foi uma oportunidade de reler de novo. Então a Metamorfose é certamente, e o Kafka em geral, o processo também. O Apanhador no Campo de Centeio, acho que eu leio todo ano. Quase ritualístico, assim, é quase uma coisa assim de perto do Natal. Que época, né? Eu não sei porque eu tenho nome com o Apanhador. Eu acho O Som e a Fúria um clássico a ser lido e relido, assim. Então, dos que eu lembro afetivamente, assim, e A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Então, eu adoro isso também. Eu também, foi muito impactante, né? Então, esses livros que, do meu panteão particular de releituras permanentes, eu acho que esses 4 dão conta. Bom, agora eu quero saber se vocês gostaram do vídeo de hoje e também quero pedir recomendações de outros livros que tratam do tema da memória. Bora completar essa lista? Pode colocar aqui nos comentários. Os links de todos os livros citados estão na descrição do vídeo. E a gente se vê novamente na próxima quinta-feira. Tchau!